Saúdo a igreja nesta noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Jesus é bom, Ele é maravilhoso, né? Eu estava olhando ali, acredita que eu já vim aqui outras vezes e eu não tinha prestado atenção naquele banner ali. De dentro para fora é o avivamento. E muitos querem o reteté de fora para dentro, né, irmã? Querem ser renovado de fora para dentro, né? Querem ser cheio de fora para dentro. Não. A mudança de vida começa de dentro para fora. E é Ele, o Santo, o Poderoso, que faz, né? É Ele que faz. Quero que você abra sua Bíblia. É o 10º congresso do círculo de oração da mulherada corajosa desse lugar. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther, no capítulo 4. O livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 14. Aleluia! O Senhor é maravilhoso, Ele é bom, e a sua misericórdia permanece para sempre. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então Mardoqueu foi e fez tudo quanto Esther lhe ordenou. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme o que Esther lhe ordenou. Amém? Podem sentar. Eu estava olhando aqui a apresentação das meninas e me chamou muito a atenção a forma do abraço. Tem pessoa que abraça só com as mãos, tem pessoa que abraça com meio braço, tem pessoa que você abraça e ele fica bem duro, parece que não quer receber o abraço. Mas tem aquela pessoa que é bem pequenininha, tem os braços bem curtinhos, mas ela não quer nem saber se a pessoa que vai receber o abraço é maior que os braços dela, ela quer abraçar. E eu estava olhando aqui as meninas, umas mais altas, outras mais baixinhas, umas mais cheinhas, outras mais miudinhas, mas todas elas deram um abraço do mesmo tamanho e receberam da pastora o mesmo abraço. O que eu quero dizer para você é que esta noite aqui, abraço cura feridas. Quando temos uma vida boa com Deus, quando nós temos o nosso cantinho aquele com Deus, lá dentro da nossa casa, o nosso abraço tem poder de curar corações feridos, tem poder de curar a alma da pessoa que vem nos abraçar quando a alma está ferida. Um abraço diz muitas coisas. Mas neste tempo que nós estamos aqui esta noite, eu não quero falar só de abraço, mas eu também quero falar de inveja, eu quero falar de orgulho, eu quero falar de soberba.
Por que, irmã Rejane, tudo isso? Porque nós estamos em tempo de guerra. E a soberba não é novidade para ninguém, a inveja não é novidade para ninguém, o ciúme também não é novidade para ninguém, né, pastora? Isso em todas as gerações, desde que o mundo é mundo, o homem é homem, a mulher é mulher, a criança é criança, o jovem é jovem, existe todos esses sentimentos dentro do ser humano. Na palavra que nós lemos, irmãos, tinha saído um edito do rei Assuero. Vocês acredito que leem bastante a Bíblia e conhecem a história de Esther. Esther entrou para dentro do reinado do rei Assuero por desobediência da rainha Vaste. O rei Assuero estava fazendo uma festa, e a festa lá durava uma semana inteira. E ele estava fazendo uma festa e ele tinha a esposa, a rainha Vaste, como um troféu. E isto não é novidade nos dias de hoje. Tem homens que têm esposas bonitas e usam elas como troféu, né, irmã? Tem pessoas na caminhada da nossa vida que usam uns aos outros para poder ostentar e dizer: eu tenho porque eu posso, eu tenho porque eu sou melhor, eu tenho porque eu sou o cara, ou eu sou a mina. Eu quero dizer para você esta noite: ninguém é nada se Jesus não permitir de nós ser alguma coisa. O trabalho do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, é limpar, é transformar, é desfazer o oposto, aniquilar o contrário e começar a trabalhar na minha e na sua vida da maneira que Ele quer trabalhar. Mas parece que o rei Assuero usava a sua esposa nas festas, ele tinha ela como um troféu. Ele deixava chegar na festa todos os governadores de todas as províncias, quer dizer, os prefeitos, vamos dizer assim, de todas as cidades vizinhas a Suzã. Ele deixava chegar na festa que ele fazia, para depois mandar chamar Vaste, a sua esposa, porque a Bíblia diz que Vaste era uma mulher formosa, quer dizer, ela era uma mulher muito bonita, ela era uma mulher que ela sobressaía sobre as mulheres do reinado. Mas teve um dia que o rei Assuero fez uma festa, mandou chamar ela, depois que o salão estava repleto de convidado, mandou chamar ela, e a rainha Vaste tinha feito uma festa na mesma época do rei Assuero, e mandou dizer para ele: eu não vou. E o rei se sentiu envergonhado em frente aos seus convidados, e chamou os seus conselheiros num canto e perguntou: o que eu posso fazer com esta mulher? Porque ela me envergonhou em frente a todos os meus convidados. E os maus conselheiros, e hoje existe muito, os maus conselheiros olharam para ele e disseram: tira ela do reinado, esconde ela, coloca ela no exílio. Sabe por quê? Porque se a mulherada das províncias vier saber o que Vaste fez hoje, negando um convite teu de vir na tua festa, todas elas vão começar a governar os maridos, vão querer governar os maridos, e vão querer que a palavra delas sobressaia ao marido. Mau conselheiro é assim. Quando Rejane está com crise no casamento, e isto, irmãos, olha, não é porque este ou aquele quer pecar, este ou aquele quer fazer alguma coisa errada, não. Toda convivência tem crise, toda convivência tem altos e baixos, e eu vou lhe provar. Deixa eu contar para você. Você foi criado por uma família, um pai, uma mãe, mais irmãos, mas você foi criado lá dentro da sua casa, educação diferente, costume diferente, muitas vezes a crença diferente, e de repente você casa com uma moça. Os homens que estão aqui casam com uma moça que também teve um pai, uma mãe, irmãos e irmãs, mas uma família também totalmente desconhecida dele, mas ele casa com ela. Sabe por quê? Porque eles se amam e eles assumem um casamento, e de repente vem uma crise no meio deste casamento. O
casamento, a convivência, sabe por quê? Olha, são duas pessoas totalmente desconhecidas que vão passar a conviver junto. Eu não sei você aqui, mas eu passei muito lutando com uma toalha molhada em cima da minha cama, embolada nos pés da minha cama. Eu olhava para aquela toalha, mas eu tinha uma vontade de jogar aquela toalha fora. Aí eu fui me queixar para alguém, e a pessoa olhou para mim e disse: irmã Rejane, sabe o que tu faz? Eu era recém-convertida. Sabe o que tu faz? Pede para Jesus ensinar ele que ele tem que sair do banho, pegar a toalha e pendurar a toalha no varal. E eu comecei a orar assim: Jesus, ensina ele, mostra o varal para ele, para que ele possa sair dali daquele lugar e ir lá e pendurar a toalha. E eu orei assim e me esqueci. E passou o tempo, e eu entrava no quarto depois do banho, a toalha não estava mais ali, embolada nos pés da cama. Eu olhava no varal, estava lá pendurada. Se eu fosse para uma má conselheira ou um mau conselheiro: tu tá cheia da toalha em cima da cama, separa, porque lá fora tem coisa melhor. Deixa eu contar para você, tudo que Jesus dá para nós é o que tem de melhor que Ele tem para nos presentear. Tudo que é bom vem da parte de Deus, irmãos. Vasti era uma boa esposa, uma boa rainha, até desobedeceu o rei. E ele se aconselhou com homens que a primeira coisa que fizeram: exila ela, leva ela para outro lado. Mas aí eu vejo nessa desobediência de Vasti entrar o plano de Deus na cidade de Suzã. Aí o rei manda um edito para toda a família que tivesse moça em casa, que fosse obediente e que ainda morasse com os pais, para trazer essas moças tudo para dentro do reinado do rei Assuero, porque daquelas moças ali ele escolheria uma nova rainha para a terra de Suzã. E assim foi feito. E lá tinha uma menina anônima, desconhecida, não era famosa, não tinha um nome na mídia, não andava na balada, não desobedecia ao primo, não fazia o que era errado, porque o primo tinha ensinado ela que era muito bom viver e obedecer Yahvé, o Deus Todo-Poderoso e Eterno. Ela vivia uma vida de obediência. Uma menina chamada Radassa, e ela também foi escolhida e foi para lá. E ficou um ano, e o rei Assuero não viu as meninas. Elas ficavam, antes de chegar na presença do rei, elas ficavam um ano lá, se banhando num óleo perfumado, com especiarias, né? E as especiarias daquela época era cravo da Índia e canela em casca. E óleo de amêndoa, óleo de oliveira, né? Então eles faziam ali, colocavam tudo e as meninas passavam no corpo. Isto é, para, naquela época, para amaciar, para hidratar a pele, para que a pele fosse uma pele bem bonita, bem tratada quando chegasse na presença do rei. Mas neste tempo aqui, no tempo de guerra que a igreja está, eu digo para você que não é o hidratante que vai nos fazer brilhar, é a unção. É a unção. É a unção, e o que mais, irmã Rejane? É a unção e o óleo do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, irmã. Nós não vamos precisar ficar se banhando um ano em especiaria se eu e você tiver uma vida boa com Deus. E vida boa com Deus é aquela vida de lágrima. E vida boa com Deus é aquela vida de renúncia. E vida boa com Deus é aquela vida de luta, que você luta e pensa que não vai vencer, mas dobra o teu joelho e o poderoso chega, aleluia, com a providência divina, e olha para você e diz: não desista, anda só mais uma milha, porque eu estou contigo por onde quer que tu andares. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ela ficou lá um ano, a Esther, daí o nome dela foi mudado para Esther, que quer dizer estrela, né, em hebraico. E chegou o dia dela
ir para frente do rei. E a Bíblia diz que ela chegou na presença do rei, foi chamada. E a Bíblia diz que Assuero colocou o olho em Esther e amou ela mais do que todas as outras mulheres do reino. Neste tempo de dificuldade da igreja na terra, sabe o que eu e você temos que fazer? Chamar a atenção do Senhor para a minha e para a sua vida. E de que maneira isso, irmã Rejane? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de submissão, tendo uma vida de obediência à palavra de Deus. É desta maneira que nós vencemos. E parece que esta menina, o rei escolheu ela para ser a rainha. E ela começou o seu reinado. Mas sabe, irmãos, quando há um projeto de Deus na minha e na sua vida, existe uma força contrária aos queridos músicos que estão aqui, a menina Juliana que está ali. Existe uma força contrária, pastora, e as senhoras já devem ter sentido essa força contrária à nossa vida, contrária ao nosso ministério, contrária ao louvor que vocês cantam, que vocês tocam, contrária à sua vida, à sua caminhada na terra. Isso é novidade, irmã Rejane? Não, sempre existiu. Sempre existiu. Neste tempo de Esther também tinha o primeiro-ministro chamado Amã. E quando Amã chegava e passava para entrar dentro do palácio do rei Assuero, a ordem era que todos se curvassem diante da presença de Amã. Mas lá tinha um judeu, eu digo um judeu da gema, um judeu temente a Deus, um judeu que entendia: eu dobro meu joelho sim, eu me encurvo sim, mas é para o Deus Todo-Poderoso, é para Ele que eu dobro meu joelho, é para Ele que eu me encurvo. E este judeu se chama Mardoqueu, estava lá também, né? Fazia parte, ele ficava para o lado de fora das câmaras do rei, mas ele fazia parte daquele povo ali que estava sempre na presença do rei Assuero. E Amã passava, todos se curvavam, e Mardoqueu ficava ali, na postura real e verdadeira. Sabe por que nós perdemos a guerra, irmãos? Porque muitas vezes nós desafiamos poder que nós não conhecemos, e quando aperta o cerco na nossa volta, nós, ao invés de correr para a guerra na unção do Espírito Santo, nós nos encurvamos perante o inimigo. Mardoqueu não. Mardoqueu, quando Amã passava, ele estava ereto, e ele continuava ereto, porque ele sabia: a vitória vem do alto, a vitória não vem da terra, a vitória vem do céu, vem da presença do poderoso. E parece que isso acendeu uma ira tremenda no coração de Mardoqueu, o diabo trabalhando contra o povo judeu. E aquilo foi acendendo a ira no coração do Amã, foi acendendo uma raiva, um ódio contra Mardoqueu. Mas a intenção do Amã não era matar só Mardoqueu, que era judeu. A intenção dele, o mesmo demônio que incitou Hitler para matar todo judeu de toda a face da terra, já trabalhou lá na vida do Amã, lá atrás no Velho Testamento. A Bíblia é ou não é verdadeira? A Bíblia é passado, presente e futuro. A Bíblia é a palavra de Deus, aleluia. O coração dele não estava só para matar Amã, mas ele tinha que achar um jeito para matar todo o judeu das cercanias ali, de todas as cidades vizinhas. E o que ele fez? Fofocou. Todo fofoqueiro não quer estar sozinho na fofoca, né, irmão? E a fofoca nunca é contada. Pastora Clair, eu vou te contar o que... Posso usar você, Juliana? O que a Juliana me contou. A fofoca nunca é gritada, né? A fofoca é irmã, dá licença, irmã, eu quero ter um particular com a pastora Clair. A senhora sai e eu no ouvido: pastora Clair. Quando nós estamos fazendo fofoca, o som das nossas palavras sai em formato de S.
E o formato de S é no mundo espiritual. Sabe qual é o único animal que faz este barulho? Sabe qual é o único animal? A cobra. Que isso, irmã Legenda? É o único animal. Estou contando para você. Pergunta para um botânico, pergunta para uma pessoa que lida lá no zoológico para você ver. Se não é só a cobra que faz esse barulho. A fofoca tem esse mesmo som no mundo espiritual. A fofoca trabalha no oculto, na vida do ser humano. Foi o que Amã fez. Correu lá e contou para o rei Assuero. Quer saber, rei? Olha, mentiroso e fofoqueiro. Quer saber, rei? Tem um povo aí que não se dobra diante da tua presença. Nem era diante da presença do rei Assuero, era diante da presença dele. E ele foi lá, fofocou e ainda mentiu. Quer saber? Tem um povo, não era um homem só mais. Se ele fosse realista, ele ia dizer: mas eu tenho uma raiva de Mardoqueu, aquele judeu, rei Assuero, que ele não se dobra diante da minha presença. Esta seria a realidade. Mas não, ele chega lá e diz: rei Assuero, tem um povo, o povo judeu, que disse que não vai se dobrar diante da sua presença, não vai lhe prestar culto, e está fazendo totalmente fora do que a lei que o Senhor colocou. E ainda pergunta para o rei: e o que nós podemos fazer com esse povo? E o rei olha para ele. Olha bem quando nós somos mal assessorados. O rei olha para ele, desconhecendo o real sentimento de Amã. Faça o que você quiser. Caiu exatamente naquilo que ele queria. Então, para minha palavra valer, o Senhor vai ter que fazer cartas, fazer editos, fechar a carta e colocar o selo do seu anel real. E eu vou colocar em cada cidade a sua carta dizendo que vai ser o fim do povo judeu. O Holocausto foi assim também. O diabo fez isso na vida de Hitler. Colocou Hitler contra todo judeu. Na contagem oficial, 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas morreram. Por causa da fúria de um homem só, incitado, com o coração voltado e incitado por Satanás. Neste tempo aqui, Amã também foi incitado pelo diabo. E pediu a carta, e o rei deu, e ele foi lá. Mas isso, o plano de Deus já estava lá dentro do reinado do rei Assuero. O plano de Deus já se chamava Esther, estava lá dentro do reinado. Isto chega. E o rei Assuero não sabia que a linhagem de Esther era a linhagem judaica. O rei não sabia, não tinha sido contado para ele. E quando isso chega no ouvido de Esther, ela pergunta: mas o que é que eu posso fazer? Se encolhendo da responsabilidade. Quantas vezes Deus quer colocar algo na nossa mão para nós fazer, e eu olho para as pastoras: vocês fazem melhor que eu. O músico, a menina que louva faz melhor que eu. Tudo quanto Deus te colocar na tua mão, faça, porque você não precisa ser capacitado. O mesmo Deus que chama é o Senhor que capacita. É Ele que vai nos capacitar para trabalhar conforme a vontade dEle na nossa vida. Ela quis se encolher no reinado: mas o que eu vou fazer? E Mardoqueu é duro com ela: não pensa tu que tu vai escapar, porque foi para este tempo que tu foi colocada aí no reinado. Mardoqueu estava dizendo: não pensa que tu está no lugar errado, não pensa que houve engano, não pensa que o teu chamado é mínimo. Não, você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, porque Deus te colocou aqui. Aleluia. Deus colocou você aqui. Eu não sei o que tem passado na linha do seu pensamento, eu não sei qual é a intenção do seu coração, eu não sei se você está sendo mal assessorado ou não, eu não sei se tem dúvida no seu coração, mas eu quero dizer para você: o Deus que te chamou, Ele não se adianta e não se atrasa, Ele chega sempre na hora certa.
Sabe qual foi o projeto de Amã para Mardoqueu? Eu vou enforcar ele. Mas eu não vou só enforcar ele baixinho. Eu vou fazer uma forca de 25 metros de altura, para que sirva de exemplo para todo judeu, para que o corpo dele fique rodopiando lá em cima. Irmãos, quando existe projeto de Deus na minha e na tua vida, o diabo pode fazer todo e qualquer tipo de barulho, mas o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus das fortalezas divinas, o Deus poderoso, é Ele quem guarda a nossa vida, é Ele quem nos livra do dia mau, é Ele quem nos tira da mão do nosso inimigo, é Ele que toma providência sobre a minha e a tua guerra, sobre a minha e a tua luta, é Ele que toma providência. Deus, Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo. Mal assessorado no reinado, também não assessora muito bem a sua casa. Amã passa por Mardoqueu novamente e vai para casa, incomodado, porque o judeu não se encurvou para ele de novo. E chega lá e é casado com uma treva. Porque eu sempre digo, mulher, quando fica no propósito de Deus, teme a Deus, sabe o que é a palavra submissão na sua vida, e obedece a Deus, ela é uma bênção. O próprio Senhor trabalha na vida dessa mulher. O próprio Senhor protege, guarda e dá sabedoria para ela administrar bem a sua casa. Mas quando a mulher não quer obedecer, quando ela quer governar, quando ela quer mandar, fazer a parte que é para o marido fazer, sabe o que acontece? O lar vai de mal a pior. Amã já era treva, e era casado com Zeres, a mulher mais treva ainda. E ele chega lá incomodado com a situação. Passei por Mardoqueu, aquele judeu, e ele não se encurvou para mim. Ó, a treva, irmã, lá dentro da casa, a treva. Sabe o que tu faz? Por que tu não enforca ele? Mata ele para servir de exemplo para todos os outros judeus. Se ela é uma mulher temente a Deus, ela vai dizer: larga a mão disso, fica tranquilo, tu é o primeiro-ministro do rei Assuero, tranquiliza a tua vida. O teu cargo, se o teu problema é o cargo está garantido com o rei Assuero, fica tranquilo. Mas ela não, mata esse judeu que está te incomodando. E acendeu, é mesmo, mas eu não vou fazer uma forquinha qualquer não, eu vou fazer uma forca de 25 metros de altura. Ele vai morrer enforcado, e os pés não vai nem bater no chão. E se qualquer judeu, qualquer da linhagem dele quiser tirar ele da forca, não vai conseguir, porque os pés dele vai estar rodopiando lá em cima, para servir de exemplo. Eu quero dizer para você nesta noite, o único que tem bom exemplo para nos dar é Jesus de Nazaré. O único que nos tira de qualquer tipo de forca é a mão poderosa do Senhor que nos chamou. Nos chamou para quê, irmã? Ele nos chamou para a guerra, nos chamou para a luta, nos chamou para clamar, nos chamou para entender que não mais vivo eu, como disse o apóstolo Paulo. Olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, agora eu não me governo mais. Agora tudo que eu vou fazer, eu tenho que dobrar o meu joelho, perguntar para o meu dono, falar com o meu Senhor, e o que Ele me disser, isto eu farei. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. É este tempo que nós estamos vivendo, queridos. É este tempo, é o tempo de obediência com Deus. Mas sabe o que acontece? Coisa mais linda quando Jesus entra no meio da guerra. Os judeus ficaram apavorados, receberam as cartas lá e ficaram apavorados. Meu Deus, nós vamos ser destruídos, nós vamos desaparecer, irmã, da terra.
Assim é a fúria do diabo hoje com a igreja na terra. Vamos matar os crentes, vamos arrebentar, vamos escandalizar, vamos levar eles para outro lado, vamos levar eles para uma mistura de evangelho. Deixa eu contar para você: o evangelho real e verdadeiro é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que transforma, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Evangelho real e verdadeiro é aquele que nós temos que renunciar ao que nós gostamos. E ninguém gosta de renunciar. Eu não gostava até que eu entendi. É melhor eu abrir mão daquilo que eu gosto, que vai me perturbar a minha vida, vai segurar minha bênção no mundo espiritual. Eu vou entregar para Jesus, porque Jesus sabe a melhor maneira de trabalhar na minha vida, assim como sabe a melhor maneira de trabalhar na sua vida. Aleluia. Os judeus ficaram tudo apavorados, né? E veio até Esther: olha, eles vão matar nós tudo. O que tu vai fazer aí? Pois é, a boa e velha desculpa, não sei. Foi chamada para esse tempo, sim. O tempo de guerra, tempo de luta, tempo de prova, tempo de deserto. Ontem eu disse, eu gosto muito de repetir, porque é real. Deserto não é para nós morrer, deserto é para nós aprender. Nós entramos no deserto e aprendemos a ouvir a voz de Deus. Entramos no deserto e aprendemos a esperar com paciência. Entramos no deserto e aprendemos: olha, tem época da minha luta que eu tenho que ficar bem quietinho, me sentar e só ouvir, tentar entender o que está acontecendo. E se eu não entender, o que eu tenho que fazer? Entregar para o meu Senhor, porque a resposta vem do céu. A resposta vem do Senhor da nossa vida. Vamos matar esse judeu tudo então? A providência de Deus estava lá dentro. Esther disse: olha, então vamos fazer uma coisa. Já faz um mês que o rei não me chama para entrar na presença dele. Eu vou fazer assim, eu vou convidar as minhas moças para nós jejuar 3 dias. O dia todo, a noite toda, durante 3 dias. Não vamos colocar nem água, nem comida na nossa boca. E tu pega lá todo judeu de todas as cidades vizinhas e proclama um jejum. E depois desses 3 dias, eu vou entrar diante da presença do rei. E vamos ver o que vai acontecer. Aí ela diz: se eu perecer, vou fazer o quê, né? Se ele mandar me matar, eu vou morrer. Sabe quando você pede e não confia? Eu entro lá, mas de repente o rei vai me matar. 3 dias, irmã, de consagração. 3 dias, se limpando, colocando tudo diante do Senhor. 3 dias direto, sem água, sem alimento, só na presença do soberano. Ainda fica pensando, coxando em 2 pensamentos: será que vai responder? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai abrir a porta? Não vai? Se você fizer, a porta abre. Se você confiar, a porta abre. Mas para isso, meus queridos, nós temos que entender, quando o apóstolo Paulo disse: olha, entrai com confiança diante do trono da glória, crendo que tudo que vocês pedir para o poderoso, Ele vos concederá. É neste tempo. E todo fofoqueiro, e eu acho lindo isso, todo mentiroso é desmascarado. Todo fofoqueiro é desmascarado, irmã, com sabedoria divina, irmã. Esther fez uma festa. Ela descobriu que o traíra era o Amã. E ela fez uma festa e convidou só o Amã e o rei Assuero. E o Amã chega em casa: o que eu falei da prepotência, da soberba? Posso cutucar a senhora, irmã? Sério, tu nem sabe. A rainha Esther está fazendo uma festa e os únicos convidados, eu e o rei Assuero. A prepotência: ninguém mais é importante, só eu. Ninguém mais sabe
sabe nada, só eu. Ninguém mais entende, ninguém tem chamado, só eu. Ei, nós só temos alguma coisa porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Habita na nossa vida. Foi lá, e Esther fez a festa e convidou. E lança uma isca. Pergunta para o rei Assuero: Senhor, o que o Senhor faria com um homem que descobriu uma traição dentro do seu reinado, e através deste homem, os seus servos que têm temor do Senhor livraram o Senhor da morte? O que o Senhor faria com este homem? E Amã estava todo fofoqueiro, tem ouvido para escutar a conversa dos outros. Amã estava escutando. E o rei Assuero olha para Esther e diz: sabe o que eu faria com um homem assim? Que tivesse guardado a minha vida, tivesse descoberto uma traição dentro do meu reino, tivesse guardado a minha vida. Sabe o que eu faria com ele? Eu pegaria o cavalo que o rei cavalga, pegaria a capa que o rei usa, pegaria a coroa do rei, fazia a trança na crina do cavalo, enfeitava. Você vai ler ali, está escrito, colocaria uma coroa na cabeça do cavalo. Nesta época, o rei era conhecido, o cavalo do rei, porque eles faziam trança na crina e enchiam de flor na crina do cavalo. E pegaria este homem, faria ele subir na cavalgadura, e pegaria alguém importante do reinado, e faria esta pessoa puxar o cavalo com este homem em cima, dizendo em alto e bom som: este é o homem ao qual o rei tem se agradado. E Amã, fofoqueiro, de ouvido, encheu o seu coração. A Bíblia diz isso: encheu o seu coração, e ele pensou, lá dentro do seu coração: qual é o único homem qual o rei se agrada, se não é eu? Tem pessoa que pensa que pode viver sozinho, viver uma vida solitária. Não preciso de ninguém, não gosto de ninguém, não quero comunhão com ninguém. A vida não é assim, meus queridos. Todos nós, uns precisamos dos outros. O esposo precisa da esposa, a filha precisa do pai e da mãe, o esposo precisa dela, ela precisa do esposo. Isso é viver em comunidade. Para isso existe a família. Não é assim? Aleluia. Só que Esther diz: mas no meio, estou encurtando aqui, no meio do seu reinado existe um traidor. É mesmo? E quem é esse traidor? É Amã, o traidor. É mesmo? Tira ele da minha presença. Ali você vai ver que ele foi conversar com Esther e meio que caiu por cima dela, e o rei entendeu que ele estava com segundas intenções com Esther. Aí Esther diz: não, eu só fiz esta festa para contar para o senhor, rei Assuero, que o traidor está aqui, é Amã. Aí o rei diz: tira ele da minha presença e faça com ele conforme o intuito que ele tinha com Mardoqueu. Uma forca com 25 metros de altura. E a Bíblia diz no finalzinho que não foi só Amã, foi Amã e todos os seus filhos enforcados por ordem do rei Assuero. O que eu quero dizer para você nesta noite, talvez esta não seria a mensagem que você gostaria de ouvir, mas o que eu quero dizer para você esta noite: tudo que o Senhor, o Rei da Glória, te prometeu, o diabo não vai tomar. Tudo que o Senhor colocou na tua mão, o inimigo não vai roubar. Todo projeto que existe na tua vida da parte de Deus não vai ser cancelado. O diabo pode chacoalhar, o diabo pode movimentar, mas o Senhor da Glória tem te chamado para uma longa caminhada na terra. Te manderá manasque sou, aleluia. E sendo assim, querido e querida, a herança que o teu inimigo pensa que vai ser a tua herança, a boa mão do Senhor
passa sendo teu inimigo. Não te preocupa com a guerra que você está passando, sabe por quê? Para o teu inimigo já tem uma forca preparada. Que isso, irmã? Te mandará manaste. Que isso, irmã? Para os nossos inimigos tem uma forca preparada. Mesmo que ele faça de tudo para impedir a minha e a sua vida de seguir em frente, existe um soberano que está no controle da minha e da sua vida, cuidando da minha e da sua alma, cuidando dos nossos familiares. Não te preocupa, descansa. A tua herança vai chegar nas tuas mãos. O que é para ti vai chegar nas tuas mãos. E não vai vir da parte errada, não vai vir da parte destruidora, não. Vai vir, vai chegar a tua herança na tua mão. E a herança vem da parte do Senhor dos Exércitos, da mão do Todo-Poderoso. Então descansa, queridos. Tranquilize o seu coração. Talvez você está na parte mais apertada do funil. E eu sempre digo, a parte mais apertada do funil é a parte mais difícil, né? Tem aquela boquinha assim, e depois tem só um caninho, né? Furadinho até embaixo. Mas eu descobri um jeito de passar pela parte mais apertada do funil. Sabe o que eu descobri? Que quanto mais óleo, 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 mais facilidade, mais facilidade, mais facilidade de passar pela parte mais apertadinha do funil. E de que maneira adquirir o óleo? Na oração, na obediência, na consagração. Quando a pastora disser, olha, amanhã é dia de consagração, venha, venha adquirir o óleo. Venha, venha. É dessa maneira. E você passa. E sabe o que eu fico impressionada? A Bíblia diz que o caminho da perdição, ele é largo, e a porta também, né? Mas o caminho para a vida eterna, ele é estreito, e a porta também. E eu fico pensando, enquanto nós estamos caminhando no caminho estreito, né? Existe uma mochila, tem que ser tirada. Existe uma picuinha, tem que ser, né? Mas sabe o que eu tenho na minha vida, na minha mente, assim, no meu entendimento? Eu tenho para mim que a porta da salvação é mais estreita ainda que o caminho. E se ela é mais estreita, irmã, nós temos que realmente estar lavado no óleo para poder cruzar por ela. Você já pegou, já engraxou a mão com óleo, né? De cozinha. As irmãs que faz comida, que faz o alimento, sabe, né? Aí depois a gente pega um copo de vidro e um copo, se a gente não pegar rápido e a mão estiver suja de óleo, o copo resvala. Não é assim? É assim que acontece? É, né? Aí deduz você, lavadinho no óleo, cheinho, 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 transbordando. Hein? Passa pela porta estreita, cruzou pro lado de dentro. Mas tem que ter óleo, né, Ju? Chorar, mas tem que ter óleo, né? Lutar, mas tem que ter óleo. É através da guerra, é através da luta que nós temos óleo. Nós adquirimos óleo extra. É através das provas. Então não se preocupe, está no deserto, você não vai morrer no deserto, você vai aprender no deserto. Amém? Quero que vocês coloquem de pé nesta noite, por favor.